Se você já ouviu falar sobre ser um obeso saudável, assiste esse vídeo até o final, porque nele a gente vai poder conversar sobre esse assunto. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos então a mais um vídeo aqui do canal. E o vídeo de hoje vai ser realmente um bate-papo sobre um tema que muitas vezes a gente escuta por aí e que eu sei que muitas pessoas acabam tendo dúvidas, que é referente se tem a possibilidade de você ter obesidade, você estar com sobrepeso e mesmo assim ser uma pessoa saudável. Mas antes de mais nada, eu gostaria de te pedir para que tu possa curtir esse vídeo, compartilha ele e também te inscreve aqui no canal, aciona as notificações, assim sempre que tiver conteúdos novos postados, você vai ser avisado, tá bom? Então, gente, é importante que a gente comece esse vídeo entendendo um pouco sobre a obesidade. Então, a obesidade hoje ela é considerada uma doença crônica não transmissível. Então, a obesidade ela está longe de ser um problema simplesmente estético. Se fosse uma questão estética, é do gosto de cada um, estaria tudo bem. Mas não, hoje a obesidade ela é classificada como uma doença. Então, se ela é classificada como uma doença, nós temos que olhar para a obesidade realmente como uma doença. Então, o primeiro ponto é que a gente não pode ficar romantizando a questão da obesidade. Então, o paciente que realmente é obeso, tem obesidade, ele é um paciente doente. E essa questão da obesidade, ela é uma doença multifatorial. Então, o que isso significa? Não é só um ponto que a gente analisa. Então, não é só questão de você comer mais calorias. Não. A obesidade, ela passa, sim, por excedente calórico, porque se você não tiver ali o superávit calórico, se você não tiver tendo uma alimentação hipercalórica, você não vai vir a desenvolver obesidade, mas ela entra também em questões psicológicas, questões genéticas, questões ambientais. Então existem realmente diversos fatores que acabam englobando essa questão da obesidade. Um ponto importante que as pessoas não entendem muitas vezes é que você pode sim pegar o paciente com sobrepeso, o paciente com algum grau de obesidade, e esse paciente ainda não apresentar alterações nos exames de sangue. Então é aí que acaba o pessoal confundindo um pouco essa questão. Porque o que ocorre? Quando você está em algum grau de obesidade, você está com sobrepeso expressivo, você é o que nós chamamos de um paciente inflamado. Então o que isso significa? O tecido adiposo, a gordura, ela acaba produzindo citocinas inflamatórias o tempo todo. Então por isso que nós dizemos que o paciente, quando ele está com sobrepeso, quando ele está com algum grau de obesidade, ele é um paciente inflamado. Então isso significa que por mais que hoje o paciente ainda não esteja apresentando alterações nos exames laboratoriais, com certeza no médio e longo prazo ele vai vir a apresentar essas alterações. Então, obviamente, existem diversas alterações, diversos exames que a gente poderia elencar, mas pegando esses mais rotineiros que as pessoas estão acostumadas, né? Então, glicose em jejum, insulina, o perfil lipídico, colesterol total, as lipoproteínas, HDL, LDL. Então, assim, existem diversos exames que nós analisamos. Então, o ponto principal é você entender que não é porque esse paciente ainda não apresentou exames alterados que ele é um paciente saudável. Então, não. Esse paciente que tem algum grau de obesidade e de sobrepeso, ele é um paciente doente. E um ponto muito importante quando nós falamos da questão da obesidade não é simplesmente a questão de conseguir o processo de emagrecimento, mas principalmente manter esse processo de emagrecimento. Então, hoje, se a gente olhar a curva da obesidade, ela só cresce no mundo inteiro. O Brasil é um país que tem mais da metade da população com obesidade. E, infelizmente, né, o prognóstico dos próximos anos acaba sendo muito ruim, acaba sendo aí realmente um futuro com ainda mais obesidade. E quando a gente pega aquele paciente que tem algum grau de obesidade, conseguiu emagrecer, a prevalência também dos pacientes que conseguem se manter magros é muito baixa.
Então isso também acaba sendo um problema e dentro dessa questão de não conseguir manter os aspectos positivos, os resultados positivos, a gente poderia elencar diversos fatores. Mas eu diria para vocês que como principal seria a parte psicológica, a parte emocional. E o segundo ponto é o que nós chamamos hoje dentro da saúde do ambiente obesogênico. Então tem alguns estudos que mostram, por exemplo, que se você pega um paciente magro e coloca esse paciente magro no ambiente obeso, esse paciente, por mais que tenha até uma genética magra, favorável para isso, ele vai vir a desenvolver obesidade. Então, muitas vezes o paciente obeso ele tem aquele convívio, ele tem aquele ambiente que acaba levando ele ao desenvolvimento do sobrepeso e etc. Então, realmente, a obesidade ela é multifatorial, inclusive o padrão ouro do tratamento da obesidade acaba sendo o tratamento interdisciplinar, então você tendo ali o profissional da nutrição, o médico, o profissional da educação física, o terapeuta. Então, enfim, existe a necessidade de realmente ter uma equipe de apoio. Mas é importante que você entenda que independente de você, seu amigo, seu conhecido que está com sobrepeso / obesidade, ainda não ter apresentado exames alterados, é só uma questão de tempo. Então não existe um obeso saudável e realmente a obesidade ela é uma doença crônica não transmissível e ela tem que ser encarada e cuidada dessa forma. Bom, pessoal, espero que esse vídeo tenha te ajudado, que possa ter esclarecido um pouco mais sobre esse assunto tão relevante. E gostaria de te pedir que se esse vídeo fez sentido para você, não deixe de curtir ele, compartilha também com aqueles amigos que você sabe que tem essa dúvida, que de repente estão passando por esse processo de emagrecimento, até para poder dar uma motivada maior. E caso você tenha ficado com alguma dúvida, manda aqui nos comentários, porque eu mesmo vou estar te respondendo, tá bom? Que Deus abençoe a tua casa, que Deus abençoe a tua vida, e eu vou estar te aguardando aqui no nosso canal, no nosso próximo vídeo.